a Deus e destruir. Mas o sangue de Jesus tem poder, louvado seja Deus. E eu falei com ele que eu vou ver algumas pessoas aqui da igreja, nós vamos fazer uma visita para ele. Amém? Aconselhar o casal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque essa é a nossa função, né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas olha para ele, falou, pastor, eu estou sem condições de ir para a igreja, psicológica, tudo que está acontecendo, para ele ficar em paz, que nós estaremos orando por ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, aleluia, no livro de Marcos, Evangelho, São Marcos, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Se alguém quiser entregar o propósito, irmãos, hoje, louvado seja Deus, pode entregar para o irmão Robson, amém? Só levantar a mão e vai até você. Ah, você já pegou? A Verônica já pegou. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Fê, dá para fazer um solo para mim? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom, amém? Amém. São Marcos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: não precisa muito. Não precisa muito. Basta tocar em Jesus. Parece que ficou bom, fala para o teu irmão, fala, irmão, não precisa muito. Basta tocar em Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, antes aqui de entrar na palavra, eu quero dizer que eu sou grata a Deus em primeiro lugar, por cada um dos irmãos, amém? Louvado seja Deus que se dispõe a estar ajudando a obra, a igreja, seja de que maneira que for, limpando, louvado seja Deus, aleluia, com a cantina, que Deus, louvado seja Deus, derrame das ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Por um tempo a Sussu cuidou da limpeza para mim, a Miriam também me ajudou bastante, tem me ajudado também, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas a gente também não pode só carregar o som, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas eu sou grata a Deus, viu? Pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Até ontem ela me pediu a chave, eu fique em paz, mas até uma equipe pronta. Em nome de Jesus. Bem, obrigada, viu, Miriam? Amém. Obrigada. Marcos 5, verso 25 diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, eu tinha preparado uma palavra em casa, mas não adianta eu preparar. E louvado seja o negócio comigo é diferente, amém? E aqui o Senhor me deu outra coisa. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desprendido tudo quanto tinha, nada era aproveitando isso, antes indo a pior. Fala do termo, indo a pior. Indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia-se, tão somente eu tocar nas vestes, sararei. Fala para o teu irmão. Somente tocar nas vestes. Somente tocar nas vestes. Aleluia. Aleluia. E logo lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Fala para o teu irmão. Curada do mal. Curada do mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Fala para o teu irmão. Jesus vai te perguntar. Quem tocou nas vestes dele? Quem tocou nas vestes dele? Fala para o teu irmão. Foi você? Foi você. Aleluia. Voltou. E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver, louvado seja o nome do Senhor. E ele olhava em redor para ver quem isso fizera, ou quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, fala para o teu irmão: você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Aleluia. Aleluia. Eu amo Jesus. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Olha bem para o irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: no final
Senhor vai falar para você. A tua fé te trouxe vitória. Vai em paz. E nunca mais este mal vai te tocar novamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem conhecida, louvado seja Deus. A Bíblia diz, nos relata, louvado seja o nome do Senhor, que em uma determinada região havia uma mulher enferma, e de uma enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, que poderia levar à morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há 12 anos essa mulher padecia de um mal. Louvado seja o nome do Senhor. Há 12 anos ela lutava na Rassubecai contra algo, aleluia, que não era a favor, que não era ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue que não cessava por nada. Fala para o teu irmão, se você crê, esse mal, hoje vai cessar na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que ela já tinha gastado, aleluia, toda a sua economia, todo o seu dinheiro, em médicos, com remédio, aleluia, e não obtendo, louvado seja o nome do Senhor, nenhum resultado positivo. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado. Eu não sei há quanto tempo você tem chorado na presença do Senhor. Amandarabaçu. A Bíblia me relata que essa mulher sofria 12 anos com esse mal. E então, irmãos, eu paro para entender, louvado seja o nome do Senhor, que ela não nasceu com isso. Ela não nasceu, aleluia, com esse problema, com essa dificuldade da Rassúvia. Levanta a tua mão, porque isso é profético. Você também não nasceu, aleluia, com essa dificuldade. Você não nasceu com essa barreira. Você não nasceu com essa enfermidade. E eu também não sei há quanto tempo você tem carregado isso, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para colocar um ponto final na Rassubecai, te tirar por cima e te fazer cantar o hino da vitória. Segura aí, meu querido, porque essa vitória é para você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ouvindo, a Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus, e que Jesus estava passando por ali. Então eu venho entender que essa mulher não conhecia Jesus Cristo, que ela nunca tinha tido um contato com ele, da raça, da Rassúvia. Exaltado é o nome do Senhor. Mas eu entendo também que essa mulher estava no seu limite, que ela já não suportava, aleluia, mais aquela situação. Talvez você entrou aqui nessa noite no seu limite, já não suportando mais essa situação que você está vivendo, essa luta que você está passando, que você está atravessando. Para ela ali, louvado seja o nome do Senhor, talvez no portão da tua casa, ou até mesmo, aleluia, dentro da sua casa, ou caminhando pela rua, além de ser enferma, além de padecer com esse mal há 12 anos, ela era uma pessoa discriminada pela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ela era uma pessoa discriminada pelos seus familiares. Ela era desacreditada, ela súbia pela medicina, pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na Rassubecai, quantos traumas, aleluia, essa mulher carregava dentro de si. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, aleluia, que como você, ela também, como mães, aleluia, parava para pensar: Deus, eu não nasci com isso, eu não tinha esse problema, não tinha essa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Há 12 anos atrás a minha vida era normal, aleluia, fazer tudo que as outras pessoas podem fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia, aleluia, trabalhar, eu podia, aleluia, ir às festas, eu podia na Rassubecai estar produzida no meio da sociedade, mas esse mal sobreveio, aleluia, na minha vida e me privou, aleluia, de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa diversidade que se levantou contra a tua vida e tem te privado de tantas coisas hoje, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma notícia do céu, aleluia, para entregar para você, para falar para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, é nova vida que Deus tem para você.
mandarabácia. Exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Mas a Bíblia diz, aleluia, que ela começa a entrar no meio daquela multidão. Ah, a mandarabácia. Exaltado é o nome do Senhor. Terceiro obstáculo. Fala para o teu irmão, terceiro obstáculo. Todo mundo vai ser contra. Aleluia. Da mandarabácia. Quando ela começa, irmã, a entrar ali no meio da multidão, tem certeza o que você vem fazer aqui na Rachubdecai? Por que você saiu da sua casa desse jeito, desse estado? O que você veio fazer aqui? Ela mandarava súbia, ela nem deu ouvido. Fala para o teu irmão, não dá ouvido à adversidade, porque certamente você vai ganhar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A súbia, ela nem escutou o evangelho, passou batido. Aleluia, lá vai ela. Louvado seja Deus. Daqui a pouco, irmão Daniel, é uma cotovelada, é uma ajoelhada na subiando da Arabácia. Exaltado é o nome do Senhor. Ela não está nem aí, ela vai. Irmão, num determinado momento eu acredito, irmã Michele, louvado seja Deus. Aleluia, que já não dá mais para encurvar. Sabe o que ela fez? Ela se ajoelhou. Sabe por quê, querido? Posição de receber vitória é com o joelho no chão. Aquela mulher não conhecendo a Jesus na Rachubdecai, só de ouvir falar dele, mas ela tomou uma atitude que nem ela sabia que era correta. Fala para o teu irmão, posição de receber vitória é joelho no chão. Aleluia. Quando ela se ajoelha, louvado seja Deus, e ela vai ali, irmã minha, arrastando com força na Rachubdecai. É pisada, é cotovelada, é pisada no pé, no dedo da mão. Ela não está nem aí. É hoje. Hoje eu vou tocar nas vestes dele na Rachubdecai. O homem não pode fazer nada por mim. Medicação não pode fazer nada por mim. Vizinho não pode fazer nada por mim. Família também não pode fazer nada por mim. Mas me contaram, irmã Jean, que esse homem na Rachubdecai, ele pode resolver a minha vida. Ele pode mudar a minha história. Chamando a Rachubdecai. Exaltando o nome do Senhor. E ela vai indo, ela vai rompendo aquela multidão. Fala, meu irmão, você tem que romper a multidão. Aleluia. Chega, mandar a vassoura. E a Bíblia diz, aleluia, que ela vai chegando pertinho e ela começa a enxergar uma veste branquinha. Aleluia. E a Bíblia diz que ela vem por detrás de Jesus Cristo. Por detrás. Fala assim para o teu irmão. Você está olhando para um lado, Jesus vai vir por outro. Não, ele não entendeu. Fala para o teu irmão, não. Você está olhando para um lado, Jesus vai vir por outro. Aleluia. E a Bíblia diz que estavam ali os grandes da cidade. Eu imagino os seus discípulos. E Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, ela começa a enxergar uma veste, e parece que a multidão estava mais próxima. Dentro do seu coração, ela sente ele. Fala para o teu irmão, é ele. Aleluia. E a Bíblia diz que mesmo ajoelhada, ela se arrastou mais um pouquinho, e com a pontinha do dedo ela tocou. Ela tocou. Ela tocou. Ela tocou. Aleluia. Ela tocou, querido. Com a pontinha dos dedos ela tocou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que naquele mesmo instante ela sente que aquele mal sai dela. Aleluia. Que aquela enfermidade parece que já não está mais no seu corpo. E aquele estágio de curvada, de fraca, ela começa a se colocar de pé. Para mandar a básica. Fala para o teu irmão, mas não é tocar de qualquer maneira. Não é tocar de qualquer jeito.
multidão se afasta. E ele diz: quem é que me tocou? Quem foi que me tocou? Mestre, aleluia! A multidão te oprime, te aperta. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Fala para o teu irmão: mas não é tocar de qualquer maneira. Aleluia! Aleluia! Vocês não estão entendendo. De mim saiu virtude. De mim saiu poder. Aleluia. Porque quem me tocou, tocou com fé. Quem me tocou na mandarabácia, tocou de coração quebrantado. Quem me tocou, tocou acreditando que eu posso todas as coisas. Para subir. Quem me tocou é porque acredita que eu sou a mandarabácia, o Filho de Deus. Aleluia! De mim saiu virtude. Aleluia, Deus. Aleluia. E aquela mulher. Sabendo que era ela que tinha tocado. E até então ela tinha tocado pelas costas, por detrás. E ela já tinha dado alguns passos. E o Senhor disse: quem é que me tocou? Ela poderia ter saído correndo. Ela poderia ter se embrenhado no meio da multidão, ter se calado. Mas acima de tudo ela tinha um coração grato por aquele na Rassubdecai que havia lhe dado vitória. A Bíblia diz, aleluia, que aquela mulher ela volta de cabeça baixa, tímida, envergonhada. E dentro do coração dela, talvez ela pensou assim: eu vou levar uma baita bronca, eu vou passar uma baita de uma humilhação aqui na frente dessa multidão. E a Bíblia diz que ela se apresenta e ela diz assim: fui eu que te toquei. Andarabaço. Fui eu que te toquei. Eu acredito que ela quis até explicar: olha, Senhor, para. Vai em paz. A tua fé te curou. Vai em paz, Narabassúbia. A tua fé te trouxe vitória. Vai em paz, Narassubdecai. Porque eu senti um toque diferente. Exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Quantos vieram aqui nessa noite tocar Jesus? Quantos vieram aqui nessa noite tocar Jesus? Aleluia. O Senhor quer sentir um toque diferente das suas mãos nessa noite. 12 anos de luta, 12 anos de sofrimento, 12 anos de vergonha, com apenas um toque, tudo foi resolvido. E ela pôde sair dali exaltando, glorificando e cantando ainda da vitória. Hoje Jesus quer que você saia daqui também, querido, exaltando e cantando ainda da vitória, para tocar nas vestes, para tocar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Tem que ter um coração quebrantado. Tem que ter um coração agradecido ao Senhor. Mas acima de tudo, tem que ter plena confiança dentro do teu coração, da tua alma, que Ele pode todas as coisas. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. Aleluia. Aleluia. Há quanto tempo você está com esse mal? Há quanto tempo você está enfrentando, aleluia, essa luta, essa dificuldade? Há quanto tempo você tem chorado? Se
coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E não adianta você tocar aqui no Senhor. E quando você passar nessa porta, você colocar, aleluia, o será no teu coração, o talvez no seu coração, na sua alma. Mas você tem que sair daqui com plena confiança que você tocou e que dele saiu virtude, saiu poder para você exaltar e cantar o nome da tua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a glória de Deus aqui. E eu sinto forte a presença do Senhor aqui. Bendito é o nome do Senhor. Entenda uma coisa: aquilo que você não pode fazer, é o Senhor que vai fazer por você. Então pare de bater cabeça. Entrega na mão dele, confia nele, deixa ele trabalhar. Outra coisa que eu quero dizer: Deus não precisa da tua ajuda. Ele não precisa da tua ajuda. A única coisa que ele precisa é que você tenha um encontro dele, que você coloque nas mãos dele, que você confie nele. Fala para o teu irmão: Deus não precisa da tua ajuda. Isso é empurrãozinho. Fala para o teu irmão: nem isso é empurrãozinho. Querido, ele só precisa da tua confiança. E isso basta. E isso basta. A irmã testemunhou aqui nessa noite que ela é tímida, que ela não sabia nem o que ela iria falar. Se você não tem o que falar, Jesus vai falar por você. Aleluia. Aleluia. O Senhor deu vitória. Darabaçu. Aleluia. A irmã Juliana tinha que passar todo o processo de novo. Mas uma vez que o Senhor falou, aleluia. Sabe qual, aleluia, o nosso maior problema aqui? O negócio está acontecendo. Deus está te dando o sinal que Ele é contigo, né? Senhor, será que vai dar certo? Eu posso te prometer uma coisa e voltar atrás. O irmão que está aí do teu lado pode prometer algo e voltar atrás. O teu patrão pode prometer alguma coisa e voltar atrás. O teu familiar pode prometer que vai fazer algo e voltar atrás. Jesus promete cumprir. Aleluia. Ele vela pela sua palavra. A palavra dele é uma só e não volta atrás. Por que é que você está desesperado? Por que é que você não está confiando? Talvez eu poderia ter ficado em casa hoje, meu pai não está bem. O meu irmão que ficou com ele, os irmãos sabem, ele é impossibilitado, aleluia, de andar rápido, de dirigir, de fazer qualquer coisa. Mas ele diz: pode ir que eu cuido do pai. Fé. Eu poderia, aleluia, dar essa desculpa: eu não vou, meu pai não está bem, está de cama. Os outros irmãos são casados, estão nos seus compromissos. Mas lá subindo a face, enquanto